Olá, querido aluno da terceira série. Que satisfação imensa trazer mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e hoje nessa aula nós vamos ir além, um pouco mais adiante no assunto de dilatação térmica. Na aula anterior, você estudou comigo a dilatação linear e a dilatação superficial. E agora, pessoal, nós vamos estudar uma dilatação que ocorre em 3 dimensões do espaço, ou seja, o volume, tá? Bem simples, uma dimensão comprimento, 2 dimensões área e em 3 dimensões, é claro, que é o volume. Então vamos lá. Pessoal, certamente é comum, né? Você vai passear, você sai por aí, você vê prédio rachado, você vê, por exemplo, essa figura aqui, ó, é uma ponte, ela está quebrada, né? Então, olha só, por que isso ocorre? Por causa da dilatação. Vamos lá? Eu vou trazer para você, então, aqui a nossa velha e querida dilatação em 3 dimensões, a dilatação volumétrica. Imagine você o seguinte, eu tenho aqui um bloquinho, imagine um bloco, ele está numa temperatura inicial e, é claro, se eu forneço calor, essa energia, lembre-se que calor é a energia, essa energia térmica, o material ele vai absorver essa energia e as moléculas vão ficar mais agitadas. Ora, se elas ficam mais agitadas, elas precisam de mais espaço. E é por isso, então, que o corpo vai aumentar de tamanho. Como é que eu calculo esse aumento de tamanho? Pessoal, eu posso pensar de 2 maneiras. Eu posso pegar o volume final, falei tamanho, né? Mas é o volume, né? Pensa assim, como é que eu calculo a variação do volume? Se pega lá o volume final, menos o volume inicial, você vai ter o aumento do volume. É claro que é muito raro o exercício te dar o volume final e o inicial e pedir o quanto aumentou. Mas geralmente eles te obrigam você a usar uma equação da dilatação volumétrica, que é a seguinte, ó, ΔV, variação do volume, é igual volume inicial, vezes um coeficiente gama, vezes ΔT, ou seja, vezes a variação da temperatura. Pessoal, não esqueça, repare bem, essa fórmula, ela é basicamente a mesma fórmula para a dilatação superficial, que é exatamente igual à fórmula da dilatação linear. É a mesma, né? Ó, variação de volume é volume inicial, gama vezes ΔT. Lá na linear era variação do comprimento, é o comprimento inicial, alfa ΔT. É a mesma equação, tá? Então, o que acontece? Eu trago aqui para os senhores e para as senhoritas o que representa cada grandeza. ΔV, variação do volume, medido em metro cúbico. O gama é um coeficiente de dilatação volumétrica, medido em 1 sobre Celsius. Pessoal, e ΔT, é claro, é a variação da temperatura, medido em Celsius, pessoal, e o V com uma bolinha, volume inicial, o T com uma bolinha é a temperatura inicial. Então, assim, veja, você sabe o que ocorre, né, o porquê que aumenta, você sabe a fórmula e agora você sabe o que é cada grandeza. Então, vamos lá. Pessoal, eu trago aqui para você um quiz só para testar os seus conhecimentos. Ele fala assim, ó, relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. A coluna da esquerda nós temos aqui dilatação linear, B, dilatação superficial, C, dilatação volumétrica. Pessoal, e a coluna da direita, dilatação em 2 dimensões, dilatação em 3 dimensões, dilatação em 1 dimensão. Pessoal, associe a coluna da esquerda com a coluna da direita e eu tenho certeza que você vai acertar esse quiz. Então vamos lá, pessoal, olha só que interessante. Associar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Dilatação linear. Ei, você sabe que é uma dilatação que ocorre em uma dimensão do espaço. Ou seja,
Cara, o comprimento, né? Dilatação em uma dimensão. Agora, a B, dilatação superficial. Dilatação superficial, pessoal, é a dilatação que ocorre em duas dimensões do espaço. Pessoal, ou seja, aqui, ó, né, dilatação em duas dimensões. E é claro, a dilatação volumétrica é uma dilatação que ocorre em três dimensões do espaço. Pessoal, ainda falando da dilatação volumétrica, olha a importância da física. Quem nunca fez uma restauração num dente, não é verdade? É comum uma pessoa precisar fazer uma restauração no dente. O que se faz lá, né? A famosa a restauração, né? O dentista ele limpa o dente, ele tira a parte que não está legal e ele coloca um material ali dentro. Esse material se chama amálgama. Amálgama é um material que a famosa massinha, né? Que ela vai preencher o espaço do dente. Olha que interessante, pessoal. É comum, você vai almoçar, você come algo quente. O que acontece com o dente? Ele expande. Você, do nada, você vai tomar um copo de água gelada. O que acontece? O dente perde calor, então ele vai contrair. Olha que interessante. Se não fosse a física, cara, a restauração não seria possível, porque graças a esses conceitos é que hoje, né, nós temos essa amálgama, ela tem um coeficiente de dilatação que é basicamente igual ao do dente. Por quê? Porque quando você come algo quente, algo com uma temperatura elevada, teu dente vai expandir. E a massinha, a amálgama, ela expande junto. Quando você toma algo gelado, o dente contrai e esse material de dentro ele também contrai na mesma proporção. Graças a isso, né, que nós temos a restauração. A pessoa, se fosse diferente o coeficiente, pessoal, aí não ia dar certo, né? O dente ia aumentar, o material não ia acompanhar esse aumento e ia soltar. Ou o inverso, o dente contrai, mas o material ele não contrai tanto, aí o dente vai quebrar. Concorda comigo? Então, olha que interessante, olha onde a física está. Então, vamos lá, pessoal, vamos adiante. Olha só, você viu na aula passada a dilatação linear, você viu dilatação superficial e agora nós estamos na dilatação volumétrica. Eu falei para os senhores e para as senhoritas que era a mesma equação, é a mesma ideia. O que muda são as dimensões. Uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Existe uma relação entre os coeficientes de dilatações. O beta elevado a 2 alfa. O gama elevado a 3 alfa. Então, o que é comum? O exercício, ele te dá o alfa e ele pede a dilatação volumétrica. Aí você tem que lembrar que o gama entra na dilatação volumétrica. Ou seja, o gama vale 3 alfa, você pega o alfa e multiplica por 3 para trabalhar com a dilatação volumétrica. Não esqueça disso, tá? Olha só, se você pegou essa parte, então eu agora vou avançar um pouquinho mais. O que acontece que é bem comum, né, no vestibular, no Enem, os caras gostam dessa dilatação aparente. O que é dilatação aparente? Pensa assim comigo, se você pegar pegou uma jarra com água, deixou a água, sabe, naquele limiar para derramar, e aí você aquece esse conjunto, a jarra e a água. Claro, né? Imagine você, né? A água ela expande um pouquinho, pessoal, a jarra ela expande, só que o que ela expande, cuidado, não é a dilatação real, é uma dilatação aparente. Por que dilatação aparente? Porque o que você olha, o que ela aumentou, pessoal, na verdade ela aumentou um pouco, só que a jarra também aumenta. Então nós falamos muito dessa tal da dilatação aparente, que na verdade é aquilo que você vê. Por exemplo, se você deixar, imagina você, vem para cá, ó, eu tenho uma jarra, pessoal, e tem algum líquido qualquer, está no limiar para derramar. Eu aqueço, ela vai derramar. Digamos que o líquido tem um poder de expansão maior, então vai derramar. Digamos que derramou 10 ml. A dilatação, se alguém perguntar para você, quanto dilatou? Cuidado, o 10 ml que derramou, pessoal, não é a dilatação verdadeira, ela é aparente. Porque você tem que lembrar que a jarra também aumentou de tamanho, tá? Então, a dilatação real é o quanto, aquilo que você viu, mais o quanto o recipiente aumentou de tamanho. Tanto é que eu vou equacionar aqui, ó, só para você ter uma ideia, ó, a variação do volume real é a variação aparente, aquilo que você vê, mais a variação do tamanho do recipiente. Então, lembre-se, o recipiente também aumenta, então tome muito cuidado. Pessoal, existe uma relação entre o coeficiente gama. O gama real é igual ao gama aparente mais o gama do recipiente. Claro,
que eu trago para você, né, o que é quem é quem. Ó, eu trago aqui para você a variação aparente, ΔV AP, ΔV REC é a variação do recipiente e assim por diante, tá? Não esqueça disso. Pessoal, vou fazer um exercício com você aqui só para a gente aplicar esses conceitos. Nesse exercício ele fala o seguinte, olha que interessante, ele fala assim: nos tratamentos dentários deve-se levar em conta a composição dos materiais utilizados nos dentes restaurados, de modo a haver compatibilidade entre este e a estrutura dos dentes. Mesmo quando ingerimos alimentos muito quentes ou muito frios, espera-se não acontecer tensão excessiva, que poderá até vir a causar rachaduras nos dentes. Entre as afirmativas a seguir, qual a mais adequada para justificar o fato de que os efeitos desagradáveis dessa natureza podem ser evitados quando... Aí vamos lá. Letra A. O calor específico do material do qual são compostos os dentes tem um valor bem próximo do calor específico dos materiais. Pessoal, está falando calor específico. Nós não vimos isso, nós não falamos disso hoje. B. O coeficiente de dilatação dos dentes tem que ser bem próximo do coeficiente de dilatação dos materiais. C. A temperatura do material de que são compostos os dentes tem um valor bem próximo da temperatura desses materiais. E por último, pessoal, D. A capacidade térmica dos materiais de que são compostos os dentes tem um valor bem próximo da capacidade térmica desses materiais. E por último, E. O calor latente do material de que são compostos os dentes tem que ter um valor bem próximo do calor latente desses materiais. Pessoal, vou te dar um tempo e espero que você acerte esse exercício. Então vamos lá, pessoal. É claro, né?
O material do dente, pessoal, como eu já mencionei, o material que vai dentro do dente, isso só é possível, essa restauração, se o coeficiente de dilatação dos dentes tem que ser bem próximo ou iguais ao dos materiais. Dessa forma, como eu falei para você, né? Você vai fazer a ingestão de um alimento quente, o dente aumenta, mas o material também aumenta na mesma proporção. Ingerir algo frio, né? Algo com baixa temperatura, o dente vai retrair e aí o que acontece? O material retrai junto. Beleza? Esse é um belo de um exercício. Carinha de Enem, carinha de vestibular. Então vamos lá. Pessoal, agora deixa eu falar uma coisa para você, e eu deixo sempre para o final para a gente não fazer confusão, tá? Existe a dilatação anômala. Alguns materiais, você sabia que não obedecem às dilatações que nós vimos até agora? Ou pelo menos não obedecem da forma com que nós estudamos. Esses materiais nós chamamos de materiais anômalos. Um exemplo disso é a água. Você sabia que a água, olha que interessante, a água ela funciona assim, ó. Deixa eu mostrar para você. A água, você pega lá, vai tirando o calor. Imagina, você vai tirando o calor da água. Ela vai diminuindo o seu volume. Isso é o que nós esperamos. Você tira calor, ela vai diminuindo o volume, vai diminuindo. Mas ao chegar até 4 graus Celsius, pessoal, ela diminui. Mas abaixo, você vai tirando o calor, abaixo de 4 graus Celsius, ela começa a aumentar seu volume. Pessoal, ela expande. Quem nunca colocou uma garrafa de água no freezer e depois foi ver, ela arrebentou a tampa, ela expandiu, ela abriu, tá? Por quê? Porque a água é um material anômalo. Pessoal, e eu vou voltar aqui um slide, olha como é fantástico isso. Graças a este fato é que lá na Antártida, o lago ele não congela até o fundo. Porque o que acontece? Quando a água ela vai perdendo o calor, vai perdendo, chegou em 4, ela começa a expandir. Então ela altera a densidade. Quando ela expande, pessoal, ela fica menos densa. Então a parte bem fria, ela sobe. E aí ela cria essa crosta de gelo, mas pessoal, e aí lá embaixo, por causa desse fato de diferença de densidade, a água de baixo, ela não congela. Ela não congela. Porque para ela congelar, ela tem uma diferença de densidade e ela teria que subir. Mas aí cria-se uma crosta e aí ele não deixa mais subir, pessoal, graças a isso que embaixo das geleiras, né, embaixo disso, nós temos vida, né? Então, isso é fantástico, isso eu falo perfeito, né? Porque apaixonado por física, pessoal, isso aqui é muito bacana de ser estudado. Então, olha só, aqui nós já falamos e eu agora, pessoal, vou trazer um exercício bem bacana para você. O segundo exercício, ele fala o seguinte: o tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros é completamente cheio a 10 Celsius. O carro é deixado no estacionamento onde a temperatura vai para 30 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual 1,1 vezes 10 a menos 3, e considerando desprezível a variação do volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada é em litros igual a... E aí, pessoal, ele te dá essas alternativas. E eu vou te dar um tempo agora, pegue o seu caderno, pega os dados e capriche. Vamos acertar esses exercícios que na volta eu retorno corrigindo ele. Vamos lá?
Vamos lá então, pessoal. Olha só. Ele me deu a temperatura inicial, né? Ele falou que foi abastecido o carro nessa temperatura, a 10 graus Celsius, e depois o carro foi para um lugar onde a temperatura foi para 30. Ele falou que foi colocado 60 litros de gasolina, ele deu o coeficiente, eu coloquei alfa, mas é gama agora que eu vi, tá, pessoal? É o gama, tá? O coeficiente de dilatação volumétrica, 1,1 vezes 10 a menos 3. Pessoal, e aí ele pede para você a quantidade que derramou. Ou seja, a quantidade que derramou é a variação do volume, certo? Essa é a sua pergunta. Então vamos lá. Equação da dilatação volumétrica, ΔV igual ao volume inicial, vezes gama, vezes ΔT. Variação do volume, volume inicial 60, o gama 1,1 vezes 10 a menos 3, vezes variação de temperatura. A variação de temperatura, pessoal, é 20, né? Ele saiu de 10, foi para 30, então ele variou 20. Ao fazer esse cálculo, pessoal, ó, dá para simplificar aqui, ó, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10. Pessoal, você corta 2 do expoente e ele fica menos 1, né? Você tem 100, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3, fica 10 a menos 1. Fazendo o cálculo, pessoal, 6 vezes 1,1 vezes 2 dá 13,2 vezes 10 dá menos 1 litros, tá? Então, o que acontece? Vou só ajustar. Esse 10 na menos 1, pessoal, eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda e eu tenho isso aqui, ó, 1,32 litros, tá? E aí, este é o resultado. Essa é a quantidade de gasolina que derramou. Então, olha só, vem para cá, resposta correta, letra A. Um belo de um exercício, não é verdade? Então vamos lá, pessoal, só para fazer uma pequena retomada, o que nós vimos hoje? Nós vimos a dilatação volumétrica e a dilatação anômala. A dilatação volumétrica é a dilatação que ocorre nas 3 dimensões do espaço, tá? É volume, tá? Basicamente, pessoal, os conceitos da dilatação linear e da superficial se aplicam na dilatação volumétrica. A única diferença é que agora você trabalha com 3 dimensões. A dilatação anômala, pessoal, lembre-se, nem todos os materiais obedecem às dilatações. A água, bismuto, que mais? Alguns elementos químicos, pessoal, é muito curioso, né? Porque você dá calor e ele contrai ao invés dele expandir. Então, eles são anômalos, beleza? Pessoal, vale destacar que com essa aula tem uma atividade no Classroom, acesse e responda a atividade e envie, que é dessa forma que o teu professor vai te dar a presença. Então, pessoal, eu agradeço a atenção, um forte abraço e até uma outra oportunidade.